assim, nós já estamos no ar, Ai, desculpa, eu tava lá. Oi, gente, boa noite, Gizi Fiuza. Boa noite, que delícia. Que delícia de estar com você, brincar com você, pular com você. Vamos mandar um beijo pro povo, esqueci de não mandar beijo. Ai, eu quero mandar um beijo pra minha mãe, pro meu pai e pra você. Vai, beijinho, vai. Ai, que delícia. Obrigado pela audiência, obrigado pela presença de sempre, né, Gizi? Obrigada pelos likes, principalmente pelas novas inscrições. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, por favor, já te inscreve, ativa o sininho e nos acompanhe toda semana aqui pelo YouTube e também pelas nossas redes sociais. E final do ano tem um especial Gizi Fiuza e Israel Cassol tagarelando os dois. Ai, ela vai na ser minha um divã? frente, eu na frente dela. Ou será que a gente pode ir pro sofazinho? Querem que a gente vá pro sofá? Então vamos pro sofá. Ai, eu quero fazer um teste do sofá Então contigo. vamos. Amor, não tem problema aqui. Aqui Adoro. é tudo. Aqui é uma liberdade que não tem medo de nada. Chuzão, e quem são os nossos patrocinadores? Casa Perini. Um brinde à vida. Um brinde Casa Perini. TMG, Cidadania Italiana. Brava, per parlare italiano come me e fare la cittadinanza. Porque na TMG, tudo. É tutto. E Liligraf Consórcios. Franqueada exclusiva da Racon. Isso aí, um beijo pra Lilinha que perdeu. Ai, a Lili perdeu a vozinha dela. Um beijo pra ela. Ah, sério? Beijo. Lili, Um beijo pra você, meu Lili. amor. Meus sentimentos. E Move Patinação. Tem apresentação agora de final de ano que tá um sucesso. A gente precisa apoiar essa galera que dá aula aí pras crianças. Aqui em Caxias, em Carlos Barbosa, em Bento, em São Marcos, no Rio de Janeiro. Opa! É uma escola muito bacana que a gente tem aqui na nossa cidade. Então é bom a gente prestigiar também essas apresentações que são belíssimas. E temos também A ISM Motors. Seu sonho é o que nos move. Cheio de carros pra vocês lá. Vai lá conferir, tá? Marquês do Herval. Ai, eu me esqueço. Tá aqui. É Marquês do Herval 10 e algum... vou ter que dizer, né? vai ter que dizer, Vamos lá, né? Eu quero vamos saber achar, como é que vamos tá achar. essa vida de Empreendedor? empreendedor. Maravilhosa. 1084, tá? Marquês do Herval 1084. Vai lá, tem carros. Vai lá falar com Eu o Guilherme. quero conversível. Vai lá e conversa com o Guilherme que ele acha tudo que você precisa tá lá, viu? Agora, Natal, troque seu carro. Por que não? Por que não? Tem que aproveitar isso aí. E hoje, Israel Cassol? E Opa, hoje? hoje é uma convidada muito bacana. Vamos falar de assuntos... Belíssima. Belíssima. E vamos falar de assuntos muito importantes hoje, né, Gizi? É isso aí. Está conosco a endocrinologista Márcia Boff! Eu olho pra cá. Olha pra nós, olha pra câmera, olha por tudo. A tua câmera, quando tu quer falar direto com os nossos... Quando quer falar séria. É lá. Tá bem. Tá bom? Obrigada Mas fica pelo bem convite. à vontade, por favor, Uma seja honra. muito bem-vinda. Obrigada. Prazer em conhecê-la. Igualmente. Quem é a doutora Márcia Boff, então, gente? Com esses olhos quem azuis. é? Gente, Ai, um olho belíssima. azul que conquista a gente. Bom, sou mãe de Antônia, sou médica endocrinologista, sou uma excelente amiga, meus amigos estão aí para dizer, e uma excelente filha e irmã De Caxias do Sul? de Caxias do Sul, Origem italiana. italiana. Boff é italiana, Cici. Sim, lá do norte. É, como, né? como tutti noi, como todos nós, né, Gizi? Mas é que reza a lenda que possa ter uma mistura lá com... Com os alemães, né? Porque a Áustria é muito perto da Itália, então a gente tem essa coisa com a Áustria, que a Itália, na parte ali do Isso. Vêneto, era da Áustria, né? E com a É, unificação italiana ficou pra Itália, então, mas fazia parte da Áustria, né? Por isso Isso. que vem muitas mulheres É lindas, Áustria, é maravilhosas. húngaro, não? Áustria, É que do é- ladinho da Itália é- ali. Era alemã, né? Porque A língua alemã lá. É, a minha família também. É bom, Todo mundo da né? nossa região, Tudo né? lá, Porque é. o Vêneto era muito pobre, né, Isso. doutora? E a doutora de Caxias do Sul? Isto. Cresceu na família italiana comendo polenta. Aham. E por que decidiu fazer medicina? Olha, eu até já postei isso na minha rede social. Eu não sei te dizer o porquê. Assim, eu acho que é uma coisa que vem com a gente, assim. É um instinto, é um amor pelo próximo, por cuidar do próximo. Porque quem faz medicina, assim, que ama mesmo a profissão,
além da dedicação e do estudo, da parte técnica e de conhecimento, você tem que também você tem que gostar de gente, né? Muito. Tem que gostar de gente. Claro, tem algumas áreas dentro da medicina que não se lida muito com pessoas, mas o gostar de conversar, de ouvir, eu acho que é uma das prioridades, assim. Então, eu sempre tive isso, né? Eu sempre fui assim, uma pessoa de ouvir, de dividir angústias. Isso eu sou assim com os meus amigos até hoje e eu sou assim com os meus pacientes. Eu faço um pouquinho de terapia com eles, sabe? Que é importante, o médico é um pouco terapeuta, né? E eu acho que principalmente na área que nós atuamos, nós endocrinologistas, que depois a gente vai falar, né, sobre isso, da obesidade, de doença crônica, né? A gente precisa ter esse lado de compreender que não é fácil mudar hábito, que cansa a rotina, todo dia ter um cuidado, né, o dia a dia. Então, eu acho que esse lado também é importante, assim, para a nossa área, principalmente, né? E vocês ajudam também, você como endocrinologista, ajuda muitas pessoas, né, a sair de momentos que elas estão passando. Por exemplo, uma ansiedade causa a obesidade. Exato. Uma depressão causa o quê? Uma obesidade, Sim. também um emagrecimento muito rápido, né? Também. É muito importante entender o contexto do paciente. Além né? de trabalhar muito a questão hormonal, né? Quando a É. gente quer saber sobre os hormônios, entender como é que a gente está funcionando, Exato. precisa do endócrino. Então, por exemplo, o paciente chega dizendo, olha, eu venho ganhando peso nos últimos anos, mas o que aconteceu nos últimos anos? Porque se você só olha a parte objetiva, tu tá olhando muito de fora. E aí muitas histórias vêm. Ah, eu descobri um problema de saúde, perdi meu marido, não tô feliz no meu trabalho, não tô feliz no meu casamento, tenho problema com filhos. Então, entender o contexto pessoal, eu acho que agrega muito, né? O paciente se sente acolhido, né? E quando tu decidiu fazer endocrinologia? É isso que se fala? Endocrinologia. No meio da faculdade, a gente vai passando pelas áreas, né? E tu sabe que até faltando 1 ano e meio, uns 2 anos para eu me formar, eu tinha decidido fazer ginecologia, né? E passando naqueles estágios finais, quando eu vivenciei a parte de obstetrícia, que é junto com ginecologia, eu percebi que eu estava mais interessada e mais focada nos problemas hormonais daquelas gestantes do que no fato obstétrico em si, né? No parto, na cesárea e nos outros assuntos, né, que envolviam essa área. E aí eu pensei, eu vou fazer um estágio nessa área e vamos ver o que eu sinto. Então, faltando 1 ano antes de eu me formar, eu decidi ir para a endocrinologia. Que aí se faz... tu fizeste na PUC. A endocrinologia eu fiz na PUC. Maravilhosa. Isso. Mas antes disso, qualquer especialidade clínica tem que passar 2 anos por uma outra especialidade que se chama medicina interna. Então são 6 anos de curso. 6 anos de curso. 2 anos de... Para quem quer fazer especialidade clínica, tem que entendi. fazer 2 anos de medicina interna, que aí eu fiz na Santa Casa, de Porto Alegre, e depois mais 2 anos de endocrinologia. Meu Deus, é estudo, né? Muito. Nossa. Por isso que as biomédicas vão ficar loucas comigo, mas eu amo dermatologista. Por isso. Exato. Né? Exato. Me perdoe, mas é muito mais estudo, é muito mais muito, conhecimento. A profissão É dos- saber direitinho aonde que tá tudo, né? Não, e outra, né, Exato. doutora? Todas as áreas da medicina são importantes. Quando ali eu vi o Rupert doente, que ele tiveram que abrir a cabeça dele, eu falei, gente, como é que vai abrir a cabeça da pessoa? Não vai, como é que vai ser isso aí? É Eles muito, sabem. muito Muita assim, responsabilidade. é Sabem o muita que responsabilidade e nós temos que ser muito orgulhosos dos nossos médicos brasileiros, que para mim, vendo isso de fora, morando fora, vocês são os melhores do mundo. Não estou querendo, né, Puxar falar pro mal, nosso assado. mas não, eu acho que os dentistas, os médicos do Brasil são Muito muito melhores. bons. Nossa. Não, aqui nós temos acesso à tecnologia, à informação, obviamente, muito divulgada, né? Mas eu acho que o nosso diferencial é a relação médico-paciente. Ah, sim, Muito isso mais sim. humanizado. Tem pacientes que são daqui, que moram fora, moram nos Estados Unidos. E vem pra cá, né? Eles seguem com seus médicos daqui, pediatra, endócrino, para os seus filhos. Por quê? Eles comentam.
os médicos não colocam a mão na gente. Nos Deixa eu Estados É uma Unidos, relação por muito exemplo. fria, né? Deixa eu mandar um beijo pro Dr. André Harris Ah, ele é um querido. e a doutora Vanessa Piccoli, que inclusive foi convidada para estar aqui com a gente para falar de cuidados paliativos, que cuidaram do Rupert muito bem. Então, Ai, a gente tá um beijo. esperando, né? E quem que ia vir pra falar de luto? Não me lembro. Que nenhuma das duas, né, Não deram me lembro. sinal. Eu convidei a doutora Vanessa Piccoli para falar sobre cuidados paliativos, que eu acho Sim, muito legal. que eu acho bem É. interessante. Luta não sei, acho que não fui eu. Não? Não, não Ai, sei. eu Alguém- sei que eu Mas tinha é uma na- boa, né? É, Pode ser ótimo, psicólogo, psiquiatra. psiquiatra. Porque nós dois estamos vivenciando vivenciando isso, esse luto, né? né? E aí as pessoas, às vezes, elas... Ah, por que tu fez isso? Ah, porque tu continua trabalhando? Ah, as pessoas, elas têm uma ideia de que quando um ente querido parte, a gente tem que se enterrar junto. Que a gente tem que... Tu só sofre se tiverem te vendo sofrer. E, na verdade, para tu chorar e sofrer, tu pode fazer isso em qualquer lugar, né? Pode ser aqui, pode ser no quarto escuro, pode ser onde tu estiver. Exatamente. Mas, Chuzão, Fala, meu amor. quem me acompanhou aí no início desse mês e acompanhou o nosso Tagarelando, viu que nós falamos com o pessoal do Gotas de Vida, Eu né? não estava aí, né, Giz? Eu não estava Tu no não dia. estava no dia? Não estava. Bom, veio a Cristalfer, a Ingrid. A Ingrid Fonseca. Maravilhosas. Aí elas nos explicaram um pouco também sobre a DM1, sobre como entraram nesse universo e me desafiaram aí a usar o Libre, né? Que é aquele botãozinho. Tu não tá hoje, né? Hoje não, já passou os 15 dias. É. E eu me assustei. Eu me assustei. A galera que me acompanha no Instagram viu que eu fiquei monitorando e mostrando. Olha, acordei, tá 48. Tipo, meu Deus. Ai, comi um... Bolachinha recheada. Ai, foi a 176. Aí eu disse, gente, o que significa isso? Eu sou pré-diabética? Aí a doutora me salvou e veio me responder. E eu gostaria agora de te perguntar como que funciona o Libre, como que... entrar um pouquinho nesse universo da DM1. Coloca a foto aí, produção do Libre também, pra nós mostrar pro É. pessoal de casa o que é esse Libre. Vou fazer minha fotinho de lá. Vai. Eu também estava usando o Libre até poucos dias. Eu nunca ouvi falar, doutora, disso. Nunca. Então, assim, vamos contextualizar, né? A diabetes tipo 1 é uma doença em que há a destruição total das células produtoras de insulina. Acontece muito mais em criança e adolescente, mas também pode acontecer em adulto e até em idoso. O que determina o surgimento da diabetes tipo 1? É uma condição genética, nós temos já genes identificados, mutações de genes já identificadas, e junto com isso, na maioria dos casos, eu tenho também um fator autoimune. Né? O indivíduo desenvolve anticorpos que atacam essas células do pâncreas, são as células beta que produzem a insulina, e aí, gradativamente, mas num curto período de tempo, há a diminuição da produção da insulina. Então, eu preciso dessas mutações genéticas, de uma delas, e da autoimunidade que aconteça no mesmo indivíduo. Né? Bom, diante disso, cai, então, na família, né, do nada, praticamente da noite para o dia, uma situação em que um órgão não está funcionando. E aí, com as insulinas, nós temos que imitar o funcionamento desse pâncreas. Eu preciso de insulina para gerar energia. Os carboidratos que nós ingerimos, eles nos geram energia, mas eles só vão gerar energia se eu tiver um transportador que coloca esse açúcar para dentro das nossas células. E quem é esse transportador? A insulina. Olha só que loucura, né? Isso. A gente não tem noção. Exatamente. Aí eu sempre... Quando eu abordo uma família, por exemplo, hoje no fim da tarde eu vou ter que ir no Hospital Geral, porque tem uma criança que recém-diagnosticou. Eu sento do lado da cama e conto essa história para os pais. Para eles entenderem que tudo e qualquer coisa que for feita durante o dia e a noite, ou seja, 24 horas por dia, vai interferir nesse funcionamento do metabolismo da glicose e da insulina. E como, doutora, que a pessoa identifica que ela está com esse problema? Ela, por exemplo, essa menina que a senhora citou, essa sua paciente, como é que os pais identificaram que ela estava doente? Na maioria dos casos,
os sintomas são muito clássicos. Porque se eu tô com muita glicose no sangue, o sangue fica mais concentrado. E eu não tô colocando glicose para dentro da célula e não tô gerando energia. Então, a criança começa, pelo sangue estar mais concentrado, ativa o centro da sede. Então, a criança tem muita sede. E que é água gelada. É. A maioria. Ah, é? Não sei por quê, mas... Eu acho que sacia mais a sede, né? O gelado. Tem muita glicose no sangue, puxa muita glicose, muito líquido para fora. Então, a criança já está ingerindo muito líquido. Tem mais esse mecanismo fisiológico, muito xixi. Às vezes fazem na calça, né? Fazem na calça. Uma criança que há pouco tempo desfraldou, não estava mais fazendo xixi na cama de noite, passa a fazer xixi na cama de noite. Não tem energia. Ou crianças pequenas, né? Tem lá o número X, geralmente, de fralda que troca por dia ou por noite, começa a ter que trocar mais fralda. Para crianças maiores, elas começam, até as menores, né? Ficam mais prostradas, cansadas, começam a perder peso, porque esse açúcar em excesso no lugar onde não tem que estar, começa a produzir acidez. E a acidez faz o hálito cetônico e faz a perda de peso. Então, o indivíduo fica doente, fica com aspecto doentio. E aí a família leva para um atendimento. E pode causar na morte? Se não identificado e não tratado, é difícil hoje em dia não chegar a este ponto. Mas pode. Porque todas essas alterações fisiológicas, elas podem culminar num evento que nós chamamos de cetoacidose diabética, em que eu tenho prejuízo dos eletrólitos, então começa a subir muito o potássio no sangue, pode haver prejuízo da função renal e, se isso não for identificado a tempo, sim, eu posso entrar em coma e culminar na morte. Mas é por isso que, então, muitos casos de diagnósticos novos, né, iniciais de diabetes tipo 1, a criança é identificada num atendimento, num pronto atendimento, já é encaminhado para um hospital e muitas delas são internadas em UTI pela cetoacidose diabética, que então requer hidratação, insulina na veia, manejo desses eletrólitos que eu comentei, aí sai, porque tu dá, qual é o tratamento? Tu dá aquilo que está faltando, água e insulina, que o indivíduo fica desidratado. E quem que inventou essa insulina para salvar esse povo, doutora? Centenas de anos atrás, se pegou a insulina do pâncreas de animal e se usava insulina de origem animal. Claro que dava 1000 reações adversas, porque cruzava com antígenos, né, daquele animal. E aí, claro, hoje em dia, e há muito tempo, a gente tem essas insulinas análogas, né? Está muito avançada, né, doutor? No século XX foi o grande avanço da medicina, eu acho, né? Começou no século XIX. Naquele período em que, antes de existir a insulina, os pacientes morriam. Eles morriam. Por isso que eu perguntei se era por causa da morte. Muito difícil para os pais, porque do nada, né? Tu tem aí teu filhinho, coisa mais amada, todo mundo numa vida ótima, correndo, brincando, e de repente, como se de paraquedas cai uma notícia dessas. E muda completamente a rotina dessa família. E muitos pais acham que isso é um erro, vai reverter, foi só agora, não vai mais ser. Para entender que isso é uma condição para sempre, crônica, que ninguém tem culpa, né? Isso é muito importante a gente falar. Porque esse tipo de diabetes, a diabetes tipo 1, o mecanismo fisiológico é aquele que eu comentei. Distúrbio autoimune, né, uma condição autoimune, e a predisposição genética. Então, o fato dessa criança ter ingerido muito doce ao longo da vida não foi a causa, né? Claro que a culpa não é da mãe. A culpa não é da mãe, não é do pai, nem da avó, é genético. Claro que a partir do diagnóstico se introduz uma alimentação apropriada para essa condição, mas não houve, a culpa não foi da alimentação, né? Sim. E aí nós começamos a falar do Libre, a gente voou. Devaneios. Já ia te voltar. Isso.
Então, o que acontece? O sistema de monitoramento contínuo de glicose é o nome que a gente dá para esse dispositivo, e uma das marcas disponíveis agora no Brasil, até então, o que nós temos assim patenteado, com liberação de Anvisa, com estudos clínicos mostrando o benefício, é o Freestyle Libre da Abbott, que é o que as nossas crianças estão recebendo agora pelo município. Maravilhoso. Esse sistema de monitoramento contínuo no Brasil, ele já existe há 10 anos. No mundo já há mais tempo. Ele é um dispositivo que fica aqui, né? A gente geralmente orienta a aplicar no braço. Ele faz a leitura de hora em hora, é uma monitorização contínua, porque até então nós tínhamos, e ainda temos, é o recurso que é mais acessível, Ponta de dedo. a ponta de dedo. Então, é uma gotinha de sangue que vai numa tirinha e faz a leitura daquele momento da glicose. E, diante dessa leitura, você toma alguma decisão com as insulinas. O sistema de monitoramento contínuo, como o próprio nome diz, é uma leitura contínua da glicose. O que é muito mais seguro. De hora em hora, o que é muito mais seguro e que te traz também uma previsibilidade. Esse dispositivo tem uma seta de tendência. A partir do momento que tu deve ter observado, né, Gizi, tu fez a leitura, deu ali os 70. Tem uma setinha do lado. Essa seta é a seta de tendência, que é a previsão da glicose na próxima hora. E diante disso, se está estável, se vai subir muito ou não muito, ou se vai baixar pouco ou não tanto. E aí, diante disso, nós ensinamos as famílias a fazer a aplicação da insulina de ação rápida, que é aquela que vai mudar a glicose rapidinho, né? Que vai corrigir uma glicose que está alta, ou se está em hipoglicemia, você ensina a ingerir uma certa quantidade de açúcar para não fazer hipoglicemia, porque aí também entra um outro pavor das famílias, que é a queda dos níveis de glicose, que também pode culminar em óbito, desmaio, convulsão e óbito. Por quê? Porque te falta energia. Se não tem glicose no sangue, muito menos vai ter na célula, né? Por quê? Porque tem uma insulina agindo continuamente. Lembramos que o pâncreas não está mais funcionando adequadamente. O paciente que não tem esse mecanismo fisiológico, ele também não vai ter a proteção contra uma hipoglicemia. E ele está com a insulina agindo porque ele aplicou. Pois é, mas e aí a galera que só fazia ponta de dedo? Que eu me lembro, assim, de amigas da minha mãe que faziam de manhã em jejum. Minha avó fazia também. Aí come. Aí não faz mais. Aí antes do almoço faz para ver quanto que vai pôr. Aí de tarde já dava alguma coisa, café, media umas 4 vezes. É que também essa amiga da sua mãe devia ser uma diabética tipo 2. Ah, Nós já provavelmente. vamos falar também Que isso, não né? é, assim, não é tão friável, né? Não é tão instável o controle quanto num diabético tipo 1, porque ele não tem insulina. O tipo 2 ainda tem insulina. O tipo 1, o pâncreas não funciona mais. Não funciona mais. É genético. Que tem agora aquelas bombas também, né? Que o Libre já mede, já vê e a bomba já regula. Eu já Isso quero a gente já aumentar tem no Brasil? Eu já quero aumentar a glicose. Né? Porque tá aqui o panetone, né, doutora? Vamos aumentar a glicose. Vamos, aí, tá na hora do lanche. Olha, que eu fui Vamos- bem. Mostra, Eu fui bem, olha que lindo. gente, olha aqui, ó. Como é que é? Zero adição de açúcar e zero lactose. Porque Natal a gente gosta de comer uma o povo coisinha. come. Claro, Mas com quem- equilíbrio, né, gente? Com equilíbrio. E quem tem as suas limitações, tem opções também. Tem né? muitas opções hoje em dia, tem. Corta, Gizi, vou corta um cortar. pedacinho Eu que a não- doutora vai explicar. E aquela assim, parte ó, ali. a ponta de dedo, claro, tem muita criança com diabetes, o tipo 1, ou adolescente, ou adulto, que só tá usando a ponta de dedo, né? E aí, claro que o controle não é tão adequado, porque você passa várias horas do dia, a maior parte do dia, sem saber como é que tá a tua glicose. E esse dispositivo nos trouxe... Que maravilha, né? Eu não sabia que tinha. Inclusive, isso. você faz, por exemplo, se eu tivesse com ele agora, né? Eu faço a leitura agora, 11 da Eu manhã. tinha que estar com ele agora, né? Pra gente pra nós ver. mostrar. Mas nós mostramos a tua Mas foto gente agora há pouco. mostra. A gente mostrou a tua foto ali. 11 da manhã, fiz uma leitura. Ele vai me mostrar como que a minha glicose ficou nas últimas 8 horas, sem eu ter feito esse movimento de leitura. Um paninho, please.
Então, É ele de tem chocolate? esse... Nem sei de que é. Aumentar um pouco aí, vamos ver. Desculpa. Pode Imagina. continuar, doutora. Então, ele tem esse benefício de trazer também, e agora o Libre 2, que é esse que a Gizi usou, ele se comunica com o aplicativo celular. por Bluetooth. É o mais moderno, então, que nós temos no mercado hoje, é esse. É esse. E ele É apita. Ele apita. E daí você põe alarmes, né? Então, para crianças. E você coloca isso, a criança está na escola, o pai e a mãe estão no trabalho, e apita o celular do pai e da mãe à distância, avisando, ó, aí liga para a escola, Tô tá chocado. fazendo... Sim, tu já vai fazendo monitoramento. E isso é um caso interessante de nós colocarmos aqui, até porque foi pauta do Enem. Porque um adolescente estava fazendo prova É verdade. e o Libre apitou e ele foi retirado da prova. Por isso que as questões de DMU precisam virar lei, porque a diabetes é uma condição para Que sempre. limita para algumas... limita. É, E que tu precisa ter o direito de ter isso. os teus apoios, né? Tem os insumos, né? Tem que carregar a agulha, tem que carregar a caneta de insulina, tem que carregar esse dispositivo. É muito Isso importante a muito gente trazer isso interessante. tagarelando, né? A gente brinca que a comida vai engordar, não sei o quê. Tem esse tipo de diabetes 2, né? Que a gente Mas vai é falar informação. agora. É informação. Eu acho que o tagarelando é muito importante para trazer Ó, esses... Gui, eu sei que tu tá pra louco. trazer essas informações. Eu senti uma energia, um olho grande. Ele foi na E eu vou retaguarda. provar meu tagarelando. Eu vou provar meu tagarelando, não. Vou provar o panetone que a Giz trouxe. Deixa eu ver se é bom. Vamos ver Vamos ó. provar. Olha aqui, ó. Ai, Copenhague, né? É sempre delicioso. Eu quero aquele de pistache. É. Muito gostoso. Vai ser no nosso, né? No Vai. final de Bom. ano. E não é tão gorduroso quanto a maioria, né? É mesmo, não é São muito doce, né? Eu Muito achei gostoso. bem Eu não sou muito leve. de comer panetone, viu? Eu não gosto muito, mas Ai, eu adoro. Bem bom. não tem aquele açúcar forte. E a Giz falou do zero açúcar e zero lactose, né? Uma pessoa que tem diabetes tipo 1 pode comer então, né? Tem problema. Eu meti o papel. Pode, mas existe uma situação que a gente ensina também, que é a contagem de carboidratos. E, por exemplo, então, eu sei que essa fatia tem X gramas de carboidrato, e aí eu vou comer, eu vou aplicar uma dose de insulina para cobrir essa quantidade de carboidratos que tem. Porque o carboidrato vai Pra chegar na nossa não- corrente sanguínea e vai virar. Açúcar. Açúcar. Então, para não subir, né? É isso que a gente ensina. Nós não ensinamos somente, é o termo que eu uso para as famílias, não vamos só correr atrás do prejuízo e baixar a glicose que está alta. A gente tem que evitar que a glicose suba, porque é isso que o meu pâncreas, que funciona bem, e o de vocês também, faz. O meu tá funcionando bem, doutor. O meu deve estar. Com todos aqueles números loucos. Deve estar. Mas tem formas da gente avaliar também. Porque é normal uma pessoa chegar a 176 de glicose? É que assim, o diagnóstico de diabetes, seja qual for, é por exame de sangue. né? Tá A gente sempre tem- 80 quando eu vou fazer exame de sangue. Então é isso aí. Porque tá. de manhã, quando eu acordava, Deixa eu era ver o uma meu, coisa deixa eu ver o 80, Igual o meu, o 70. último que eu fiz, vamos ver. Pode falar que eu vou achar aqui. É um negócio que tá sempre mais pra hipo do que pra... Nós temos que partir do pressuposto que, assim, diagnóstico ainda por enquanto, existem estudos em andamento para usar o Libre como diagnóstico, mas por enquanto o que nós temos é exame de sangue convencional e tem os critérios que são mundialmente levados com esse ponto de corte. 34, doutora, o meu, tá? Eu fiz lá na Inglaterra. 34. É que daí deve ser unidade de lá. É, 34 seria seria hipoglicemia aqui. É, aqui Deve tu ser tava uma unidade, morto. é uma outra unidade. Tem que converter esse 34 para miligramas por decilitro. Não sei como é que faz. Também não me lembro agora. Não me lembro também, não sei como é que é. Mas tu ia lembrar. Se Não, mas tu deu- tivesse mas- com 34, tu ia ter passado Mas ali mal. muito tava, assim, mal. tava escrito ali agora, ok, tava normal. Tá. Porque normal. eu tava numa reunião e, de repente, eu disse assim, gente, acho que minha pressão tá baixa. Mas eu sorrindo. Eu digo, gente, tá uma coisa... Pressão baixa, vou precisar meter um sal aqui, né? De repente, o negocinho começou a apitar. 46. Ah, Tava baixo. Tava baixo. Eu digo, gente... tu teve sintomas. Eu fico tonta. Eu fico, sabe, dá uma coisinha assim, sabe? Sim. Bom, existem outras situações de hipoglicemia sem serem não diabéticos, né? Então,
Teria que avaliar essa situação em ti mesmo. Não, porque é uma coisa muito louca, muito louca. Acorda com 50, acordei... Em 15 dias, eu tive uns 4 episódios, assim, dela baixa. Mas, se eu não me engano, sempre que tu leu e que tava baixo, aquela setinha de tendência tava estável. Não tava para mais baixo ainda. Não, tava sempre ok ou para cima. Então, isso é condizente com o teu estado de jejum, o fato de tu não ser diabética. E tem uma variabilidade também, né? Se tu conferir, porque aqui nós estamos lendo glicose intersticial. É do líquido que fica entre as células. E aqui é capilar. Então, sempre, e isso é uma orientação, inclusive, do laboratório, sempre que houver alguma leitura e que não está condizente com a tua sintomatologia, tem que fazer a ponta de dedo para conferir. Porque o capilar seria um pouquinho mais apurado do que o intersticial. Mas os estudos mostram que a gente pode usar a leitura desse sistema de monitoramento contínuo para decisão de tratamento, até porque outra vantagem do sistema de monitoramento contínuo nos trouxe? Nós conseguimos avaliar a variabilidade glicêmica desse indivíduo ao longo do dia, coisa que com a ponta de dedo tu não consegue, com o exame de sangue tu não consegue. E a variabilidade glicêmica nos últimos anos, nos mostrou ser um fator de risco para doenças, aquelas secundárias tão temidas do diabetes, como doença cardiovascular, doença renal, oftalmológica e vascular periférico. Então, o Libre ele também pode ser instalado em diabéticos tipo 2. A gente avalia isso. Interessante. Ia perguntar. Qualquer diabético pode usar. Deveria, para facilitar. Vou mudar, deveria usar. Então, vamos falar então da diabetes tipo 2, que é que é adquirida. Adquirida que a maioria da população tem no Brasil, na Europa, nos Estados Unidos. Sim. Estados Unidos bastante, né? Estávamos antes falando. Senhora, eu fiquei Isra voltou de lá agora. Chocado. Eu falei para a doutora, né, nos bastidores, chocado, Gizi, com as crianças estadunidenses obesas, jovens obesos, pais obesos, dando pizza, chocolate, ice cream para as crianças, refrigerante na mamadeira, né? E o que causa, então, a diabetes tipo 2. Isso. A diabetes tipo 2 ela é muito vinculada a sobrepeso e obesidade. Então, como é que funciona? O pâncreas está lá produzindo a sua insulina, só que a insulina não age adequadamente numa célula que está gordinha. Então, se cria, primeiramente, um ambiente de resistência insulínica. O pâncreas recebe essa mensagem dizendo, minha insulina lá não está fazendo o papel adequadamente. Eu vou mandar mais insulina para ver se dá conta do recado. E aí dá conta do recado. Então, faz exame de sangue, a glicose está normal. Mas o nível de insulina pode já estar elevado numa forma de compensação. Que aí tem que fazer a glicada para ter essa ideia. E aí, dose a insulina. Eu posso ter glicemia de jejum normal e hemoglobina glicada, que é a média da glicose nos últimos 3 meses, ainda normal. Mas eu já tenho todo um mecanismo fisiológico acontecendo nos bastidores e que muitas vezes não é identificado. Então, indivíduos obesos, eu doso a insulina, eu procuro sinais clínicos de resistência insulínica. Que seriam? Acantose nigricans é aquela faixa escurinha que se desenvolve nas dobras. No pescoço, na axila, na virilha. Um escurinho, assim, Nunca ferruginoso. Pensei. E a tal da diabetes tipo 2 surgiu no século XX, né? Com a indústria alimentícia. Com o aumento da obesidade. E é o que açúcar. Isso. Então, chega num determinado momento que essa compensação que o pâncreas faz, mandando mais insulina, não dá mais conta. E aí começa a subir o nível de glicose no sangue. E aí você diagnostica o diabetes tipo 2. Mas, né, gurias, o pessoal de casa também levanta de manhã cedo, café da manhã e almoço.
e janta. Será que a gente precisa comer 3 vezes por dia? Será que não foi a indústria alimentícia que colocou isso na nossa cabeça? O problema é que pra hoje gente gastar mais dinheiro nos alimentos e nos intoxicarmos mais e ficarmos doentes? E hoje a gente desempacota tudo, né? A gente não descasca mais as coisas. Eu lembro quando eu estava no meu tratamento de câncer, que eu parei de comer inúmeras coisas, dentre elas leite e coisas que tinha que abrir embalagem. Era muito mais fruta, legumes, Comida. cereais. Comida de verdade. Comida de verdade. E nos Estados Unidos diz eles não comem comida de Não, verdade. e é uma overdose absurdo. de ketchup. Bom, a minha mãe comia ketchup com alguma coisa. Sim. Era impressionante. Era um período que não se tinha tanto acesso à informação, né? E as crianças, né, doutora, atuais, que estão obesas. Nos anos 80, quando eu cresci... Quando nos nós anos 80, éramos crianças. eu não vi, tinha menininhos... Eu era um menininho um pouquinho gordinho. Eu Sim, já mas nasci era um um gordinho. Mas era pouquinho. muito menos. Era né? muito menos, mas eu me lembro que eu tinha uma barriguinha. Não sei se a Karine vai achar aí uma foto, mostra pra produção, eu um pouquinho gordinho. Porque eu tinha ansiedade. E comia Já? mais. E comia mais. Imagina, uma criança gay, uma criança que já cresceu um pouco nesse ambiente da homofobia, né? Então já Tinha uma ansiedade. já tinha uma ansiedade, um medo, porque tinha medo de ir pro Claro. colégio, então comia demais e eu tinha barriga. É Eu isso aí. só perdi a barriga quando eu virei modelo. E, tipo, E agora... daí, ou tu vai ser modelo, ou vai fazer o quê? Não tinha como. Então, as crianças hoje em dia estão obesas. Tanto que há anos atrás nós víamos diabetes tipo 2 somente na população adulta, mais assim da nossa faixa, 40 a mais. Agora tem diabéticos tipo 2 com 20, com 18, tu vê resistência insulínica em criança. Eu vejo direto. E o Brasil está obeso, né? Muito obeso, sobrepeso, obesidade e já inclusive nas fases muito precoces, assim, de 2, 3 aninhos, por causa da introdução alimentar errônea. E claro, gente, aqui também existe a questão genética, né? Também. A genética para a obesidade e para o diabetes tipo 2. Né? Então, mas o meio, por que então há 40, 50 anos atrás não se via tanto e nós vemos um aumento da prevalência de diabetes? Porque aumentou a prevalência de obesidade. E é fast food Pelo por tudo, meio. né, dona Denise? Sedentarismo. Sedentarismo, Nós fast brincávamos food. na rua. Verdade. Nós Hoje não não dá tínhamos mais. eletrônicos Verdade. que seguram as nossas crianças muito mais tempo paradas, né? É muito Então, louco. Doutora, tu atende só criança ou atende adultos também? Atendo adulto também. Já vamos marcar uma consultinha necessária. Na UX, que eu tenho, eu leciono, né, na universidade, e tem um ambulatório lá de endocrinologia pediátrica. Então, lá, na UX, eu atendo só criança. E o que cabe a mim ensinar, né, para os alunos é só essa parte da endocrinologia pediátrica. Mas no consultório, sim, eu tenho muita criança, porque tem alguns colegas que não atendem criança, né? Principalmente crianças pequenininhas. Então, eu atendo, eu fiz mestrado mais voltado para essa área infantil, então eu adoro. De repente, um dia eu fique só com criança, até também em consultório. Mas eu atendo muito adulto. E gosto de atender adulto, porque é aquilo que nós estávamos falando, né? Tinha um professor meu lá da PUC que dizia assim, para tratar a obesidade, tu tem que gostar de gente. Ali na UX É não é ser gratuito daí o atendimento? Sim, ali é atendimento do SUS. Do SUS. Que eles chegam para nós, como os nossos, qualquer serviço ali na UX é atendimento Do SUS. atendimento terciário, que são as especialidades. Então, os pacientes vêm via posto de saúde, via secretaria de... E muito difícil para conseguir as consultas hoje? Porque tem uma fila, né? Tem. Tanto para mim quanto para a Bruna ali, que é a doutora Bruna, que palestrou no Gotas lá, que ela é do CES. Então, somos nós duas que atendemos as crianças pelo SUS. Somos nós duas só. E o telefone tocou! Eu não acredito que ele tá tocando de novo. Quem vai ligar? Quem vai atender, Gigi? Vai. Ai, Deus do céu. Vai. Quem será? Ai, gente. Outro dia Vai. era o Isra. E agora... Alô? Vai. Oi. Ah, ótimo.
Aham. O Isra gosta. Tá. Eu vou perguntar. Beijos. Tchau, tchau. Foi perigoso hoje? Ai, que loucura! Geralmente, quando o Isra atende, vai querer saber do teu coração. Pode tocar de novo. Da tua vida Ninguém amorosa. disse que é só uma vez. Ninguém disse. Tá. Cuidado. Pode tocar de novo. Pode, tudo pode nesse tagarelete. Tranquilo, tô adorando. Mas aqui é uma polêmica boa. Porque nós estamos chegando no verão, né, doutora? Graças a Deus. Verão é maravilhoso. Menos em Caxias, né? É, Verão não Caxias chega. dá. Tem ali essas piscinas. Caxias é uma coisinha. Tem as piscinas. Mas, assim, a gente que vive na serra, que gosta de um pão, salame, queijo, um torteio, uma massa. amo. Chega na época do verão, a gente precisa de uma burca. Vai lá para Arroio do Sal, como é que faz? Aí tá uma onda dessa canetinha. Tá. E aí eu quero saber tudo sobre essa canetinha. Vamos lá. Pode, não pode, faz bem. Dá pra todo mundo usar, assim. Porque tá uma febre no mundo inteiro, né? Sim, no mundo inteiro. E não é faixa preta, eu posso ir lá na farmácia e comprar. Tem paciente que compra e seja o que Deus quiser, né? Tenho R$1.000, vou ali, compro. E é caro, hein? É caro, não essa sabe como a medicação usa. que nós temos disponível, porque tem uma outra canetinha já sendo Ai, essa anunciada. é bem melhor. Mas ela não está disponível. No Brasil. No Brasil. Que é o Monjauro. Não está disponível ainda. Já tem liberação da Anvisa, mas ainda não está. Essa tem menos efeito colateral. Dizem. Ela teria pelo mecanismo farmacológico dela, ela teria um efeito mais, uma perda de peso mais proeminente, tá? Mas o caminho que vai seguir é muito semelhante ao que seguiu a semaglutida. Semaglutida é o nome Tá da aqui, substância. gente, ó. Tá Ai, eu aqui não tô aparecendo. entendendo nada. Ozempic. Exato. Ozempic. Ó, é que nós tínhamos a liraglutida, que era o Saxenda, que ainda existe à venda, que é de aplicação diária. A semaglutida é de aplicação semanal. Ela foi lançada para tratamento de diabetes tipo 2, com o objetivo de controlar a glicose e também para perder peso, porque faz parte do tratamento do diabético tipo 2 perder peso. Sim. Com o nome de Ozempic. Canetinha vai de 0,25, 0,5, 1 miligrama. Por quê? Nos estudos se comprovou que a dose máxima efetiva para tratamento de diabetes, para controle da glicose, era de 1 miligrama. Não adiantava aplicar mais. Mas os pacientes já começaram a perder peso com isso. E os estudos já em andamento para perda de peso já estavam nos mostrando uma segurança de usar também em não diabéticos com o objetivo de perda de peso. Ok, então vínhamos usando. Esse ano foi lançada a medicação chamada Wegovy, que é a mesma coisa. É a semaglutida, porém disponível em miligramas maiores. Cada miligrama tem uma canetinha. Então tem a caneta de 0,25, de 0,5, de 1, de 1,7 e de 2,4. Por quê? Porque os estudos mostraram que a dose máxima efetiva para a perda de peso é de 2,4. Mas aí não tem muito efeito colateral de tipo ânsia, que eu tenho amigas que começaram e não conseguiram concluir porque tinham muita náusea. Efeito colateral. Eu já tomei, depois que eu fiz a lipo, eu tomei Ozempic e tive náusea e também um ressecamento das fezes. Sim. Que isso fez eu sair fora. E tem pessoas que têm diarreia. Tem o oposto. Né? Tem ou constipação ou diarreia. Nem todo mundo vai ter, mas são efeitos colaterais possíveis, como náusea, estufamento, sensação de refluxo e também alteração do hábito intestinal. Mas aí é que vai a importância de você, né, de quem quer usar, ou que tem o objetivo de usar, de consultar um profissional que saiba lidar. Com certeza. Com certeza, não dá pra Porque sair nós temos louca. esquemas de aumento gradual, esquemas de medicação conjunta para evitar a náusea, né? Nós já avisamos, olha, pode ser que tranque, ou pode ser que Solte. tenha e que solte o cocô. Então, tem todo um acompanhamento. Muita gente está comprando na farmácia e já aplicando direto ali 1 miligrama.
Claro que vai passar mal, vai Meu dar Deus. problema. E isso eu não corro risco, por exemplo, de me tornar um diabético por estar tomando um medicamento? Não, de forma alguma. De estar fazendo o meu pâncreas trabalhar além do que ele precisa? Pois e depois vai me essa definir. fake news surgiu. É fake news? Não sei. Mas é que assim, nós temos, como a gente diz, né, o lado negro da força, né? É o pessoal que trabalha com outro tipo de medicina, né? Que não quer que as pessoas que não é emagreçam uma daquele jeito. medicina tradicional, é uma medicina que não é baseada em evidência e eles atacam muito nós que trabalhamos com a medicina tradicional, porque com o argumento de que nós somos vinculados à indústria farmacêutica, tá? Mas é o seguinte, as medicações que nós temos liberadas para uso são estudadas durante muitos anos em ensaios clínicos em que você tem fase 1, fase 2, fase 3. Não é ala louca. Sim, Né? e doutora, e antes disso, né, as pessoas faziam a tal da bariátrica. Por isso que hoje essas pessoas que você está citando que têm medo, estão com medo dessas canetinhas, porque essas canetinhas as pessoas não vão mais precisar fazer bariátrica. Sim. Ou É verdade, dá gente, uma porque reduzida e depois diminui. vai Que emagrece muito. Assim, a bariátrica segue tendo seu papel muito importante. E assim, temos grupos que trabalham operam e que juntos. trabalham com equipe multidisciplinar, um trabalho super sério. E ainda existe essa condição para obesos mórbidos, né? Existem indicações muito precisas. Mas eu também posso tentar um tratamento clínico. Antes de fazer a bariátrica. Posso. Ou antes de fazer qualquer cirurgia plástica. Porque o que acontece? A obesidade é uma doença crônica. Nós temos que encarar a obesidade como uma doença crônica. Não é... sem romantizar, Eu né? A gente fa- tá romantizando muito isso. Eu faço uma analogia assim. Tu tem uma sinusite, tu vai tratar essa sinusite com antibiótico durante 10, 15 dias e tu vai esquecer dessa sinusite. Tu não precisa, eu vou olhar, vou cuidar. Não, tu esquece. Se você perde peso, tu tem que ter a manutenção da perda de peso, porque senão a tua malhar. doença vai voltar. voltar. Se tu tinha uma doença secundária diabetes, como hipertensão, colesterol alto, diabetes, essas doenças voltarão. A obesidade e a diabetes, ela faz uma mudança na genética, no DNA. Então tá lá a marquinha. Se você não cuidar, essa doença vai voltar. E graças a Deus nós temos medicações agora no mercado que estão nos auxiliando no manuseio e no manejo dessas doenças crônicas, para a gente manter o indivíduo bem controlado. Então é isso que a gente estava falando antes. Existe muito preconceito contra a medicação para tratamento de obesidade. E não deveria ser assim, E né? não deveria E ser teria assim. que fazer esse tratamento, daí um mês não adianta, né? Tu tem que fazer... Se tu faz um mês, tu vai perder peso naquele um mês. Se tu parou e daí são os pilares e aí tem do o efeito tratamento. rebote, não. Se tu não se cuidar, tem que se cuidar. Quimicamente, tá, do ponto de vista farmacológico, eles não têm efeito rebote, que é o que nós tínhamos com as anfetaminas há anos atrás, tá? Mas aí, muito boa essa tua colocação, porque é uma pergunta que se ouve no consultório diariamente. E o efeito rebote quando eu parar? Primeiro, não temos prazo para parar. Doença crônica, tratamento crônico. Posso manejar com a dose, fazer uma dose mais baixa de manutenção. Segundo, junto com a medicação, você tem que estar fazendo reeducação alimentar e atividade física. Claro. Né? E terceiro, não são medicações que quimicamente elas vão desencadear um efeito rebote. Né? Então, tu vê que como está enraizada essa ideia de que, eu vou fazer um tratamento para emagrecer, mas quando eu parar, a pessoa já está pensando quando é que ela vai parar. Não Mas pode o ser assim. tratamento É um para o emagrecimento é eterno. Qualquer tratamento que seja. Sim. Vou começar hoje, vou parar o mês que vem? Não. Mínimo é 6 meses. Por exemplo, eu emagreci só com dieta e atividade física. Então agora eu vou parar de fazer dieta e atividade física porque eu quero parar o meu tratamento. Vai reganhar peso. Vai reganhar peso. E tem um novo medicamento aí que tá um tititi, né? Que é tal desse Monjaro. Que então é esse que ainda não temos disponível. É que ele tem uma ação farmacológica num outro peptídeo que controla apetite, gasto metabólico. Ele ainda não está disponível, não se sabe nem se vai vir em forma de canetinha,
né? Já, por exemplo, na Alemanha já está sendo comercializado em frascos e o paciente tem que aplicar com seringa. Olha. Algumas farmácias de manipulação já fazem algumas fórmulas que dizem ser parecidas. Que eu não confiaria, né? Não. Prestem atenção na doutora, gente, hein? Pelo Nada. amor de Deus. Prestem nem atenção. na semaglutida, se fosse fazer. Não adianta. Não confiaria. As artistas, Qual é o controle que eu tenho sobre isso? as artistas não estão tomando esse Monjaro, né? Porque elas vão pro exterior Porque e pegam, né? ou tem importadoras que trazem, mas um custo absurdo de 8, 10 mil Ah, Meu reais. Deus! É. Ah, eu tinha visto por 3,5. Não, Eu acho que Nossa. 13,5 vai ser não sei. Que caro. Bom, não vou falar uma informação que eu não sei. Não sei. Mas também. ele virá mais caro que Que o Ozempic. Ozempic e o Wegovy, né? Porque A o resultado a gente vê pelas artistas aí, meu Deus do céu, né? É um Só emagrecimento. que Mas aí é o aquela meu história medo de era internet, esse. né? A gente não sabe. Não sabe se é verdade, se E emagreceu. no caso de uma pessoa que já teve câncer, tem alguma contraindicação? Não. Aquela louca pra tomar. Ela quer ficar magra. Ai, eu diminuí meu bracinho de pão. Não tem contraindicação. Não, tipo, tá bem quietinha ali, né? Tomando seu tamoxifeno, tá dando aquela engordadinha. Aí vai lá, vai mexendo que tá quieto, não tem problema. Não. É que não tem nada a ver, não é um medicamento. É um hormônio, né, doutor? Esses medicamentos são hormônios, né? Ele imita a liberação de um hormônio quando nós ingerimos a comida. Existe a liberação, né, de um hormônio que sinaliza para o centro da fome que tu tá Gente, associado. é tão bacana isso que a medicina faz que eu fico chocado. Tem tantas coisas na medicina que a gente pode falar aqui por horas e horas, né, doutora? Mas isso que eles fizeram, essa revolução das canetinhas, isso é uma revolução. E isso, assim, nós comemoramos muito, porque até pouco tempo atrás, o que nós tínhamos para tratamento de obesidade? As anfetaminas, que foram tiradas do mercado sério, né? Porque ainda no mercado negro o pessoal consegue. Por quê? Por causa dos efeitos colaterais, né? Do risco de hipertensão, de taquicardia. E realmente, assim, tu não tinha tu não doutrinava o paciente com as anfetaminas. Tu simplesmente cortava total o apetite. A pessoa... Eu tenho relatos de pacientes que diziam assim para mim quando usavam, né? Eu cheguei numa época que as anfetaminas já estavam fora do mercado, então eu nunca prescrevi. Mas pacientes antigos diziam assim, eu tinha nojo da comida. E fica assim, né? Eu tinha nojo de comer. Duro. Eu tinha mudança bruscas de humor. Então, né, dá era vaga. ruim. Gente, não é que as modelos usavam para não... eu lembro, as modelos usavam. Era nós e o Elvis Presley. Usava, Gise? Tu usou? Lógico, tu acha que ficava magra com... Não, mas é verdade, as modelos usavam, eu me lembro. Ai, eu me época de lembro. Fashion Week não adianta. No Ou era desespero. essa ou era branca, né, Gise? não, branca não. Não, as modelos. Muita gente. Os bastidores. Porque emagrece muito. Então era uma maçã, muito cigarro, fumava muito. E em época de fashion show tomava... E antes do desfile, abafa. Abafa. Esquece. Esquece. Mas é um Então, negócio que hoje as pessoas acham que, porque tem que ter diversidade, tem que ter isso, tem que ter aquilo. É uma hipocrisia, porque tu vai Sim. ver os desfiles reais, oficiais, as modelos continuam magras. Sempre. Tem uma lá pra calar a boca do povo, Que é gordinha, né? que é pra ser a plus size. E a plus size, ela usa 42. Eu tô praticamente curvy. Sim. Então, é muito ilusório. E aí a gente quer romantizar, porque a gente tem que amar o corpo, tem que não sei o quê. A Jojo tá se amando agora magra. Com certeza. E aí? antes pregava o... Que tinha que amar. Como ser uma... Romantizava, né? Romantizava a Gordofobia. gordofobia dela lá. Pois é que nos tempos que vivemos, a gente tem muito isso, né? O mimimi. Não dá Mas pra assim, falar nada. a gente tem que partir do pressuposto que sobrepeso e obesidade são Não é doenças, Doutora, são fatores eu tava com uma de cara de risco. fofão. Eu tava com cara de fofão. Dá um close na minha cara, gente, agora. Olha que exato. bonito. Olha só. Uma cara mais bonitinha, sem aquela Tu cara de passou o fofão. fofão toda pra mim. Ó que fofa. Por quê? Eu dou O risada. açúcar causa... Eu vejo as bochechas. O açúcar causa o fofão. E olha que coisa boa, né? Maravilhoso. Tô me adorando agora. Nós temos medicamentos que causam menos efeitos colaterais
inclusive nesse sentido de comportamento, e que também, secundariamente, eles nos ajudam os pacientes em outras coisas. Diminui gordura no fígado, diminui risco de doença cardiovascular, controla a diabetes, diminui resistência insulínica. Então, eu também tenho ganhos metabólicos com essas medicações. E a não felicidade somente. E também nós temos dos que pacientes, falar né? isso, a autoestima é importante. É muito importante. É muito importante. É verdade, Felicidade. doutora, é verdade. A gente Eu se sente entrei na melhor. Zara outro dia, eu liguei pra minha irmã. Pega uma G, mas não conta pra ninguém. Eu tive que botar uma calça G, porque não cabe a bundinha Não, da e criança. outra coisa, doutora, tu falou uma coisa verdade. A gente se sente melhor. Que tá lá deitado aqui. A roupa cai melhor na A autoestima. gente, o autoestima É, a aumenta. autoestima Tô até pra tu colocando te umas cuidar fotinhas melhor. lá no Instagram, doutora, que o povo tá criticando, que eu tô colocando foto muito de corpo. E daí, eu tô mostrando pra você que também um homem de 43 Mas pode estar em boa forma. É um incentivo, É um Israel. Eu acho que É um como, incentivo você, pras como uma pessoas. figura pública, tem que mostrar. Eu tenho meu Insta profissional, que, claro, não tem tantos seguidores quanto de vocês, mas o que eu faço? Eu mostro, não gosto muito, mas me mostro na academia, porque o que eu... É muito o que eu importante. argumento? Músculo é vida. As pessoas não sabem que tem que fazer musculação. Além do aeróbico, mas não só o aeróbico, tem que ter musculação para emagrecimento, para manutenção do peso perdido, para prevenir a osteoporose em nós mulheres, Pra para tônus prevenir, na postura, para na prevenir, exato, para prevenir doenças osteoarticulares, doença cardiovascular. A musculação faz com que a nossa insulina funcione melhor. Como é que é? Manda uma mensagenzinha também pro cérebro, pra Do bem-estar. endorfina, do bem-estar. Isso. Maravilhoso. Tá malhando, Então- Gizi? Hã? Ah, eu Tá tô... malhando, Gizi Não Fiuza? Que eu tanto critiquei quanto meu amigo você. Eduardo também Quer esses diminuir dias. o bracinho, tem que malhar. Eu tô indo até na eletroestimulação. Eu queria fazer academia deitada. Eu vou pra academia todos os dias. Eu faço yoga Todos toda os dias. semana. Yoga é ótimo, viu? Faço pilates. Eu faço Eu musculação tenho só. preguiça da É. musculação, mas eu Musculação, vou e- melhorar. e musculação e me controlo. Eu não vou em pizzaria mais. Não como rodízio de pizza. Mas vai me levar no que hoje? Vamos no que almoçar, porque a comida é boa lá também. Um arroz, um feijão, um bifinho, Beijo, né? de verdade. Comida- eu como comida de verdade. De É vez em isso. quando, ontem a Karine fez lá um beijinho, peguei a colher. Ok, Pronto. ótimo. Pra não ficar também, né? Aquela coisa, pô, foi lá em casa E cozinhar. tu tá com a tua ansiedade controlada. Isso é Exatamente. outro ponto que os pacientes falam e nos trazem, né? De depressão, de ansiedade e vai pra comida. Né? Por que será que ataca a comida, doutora? Porque tu não tem o que fazer, É né? uma forma de tu liberar a tua ansiedade. Tem pessoas que liberam em outras coisas. É. Eu, né? quando parei No de álcool, fumar... nas drogas, É. Na compra. Quando eu parei de fumar, eu engordei É verdade. 10 quilos. Porque, imagina, eu fumava 2 maços por dia. Imagina. Tu não Era- tinha paladar, tu não tinha gosto pela Não, eu comida. nem comia. Era assim, ó, fumar e 2 litrão de coca. Aí, quando aparecer um câncer, eu vou dizer assim, o que eu fiz pra merecer? Espera que eu vou fazer uma lista. É. Não tem, né? Não tem. Nós somos o que comemos, nós somos Eu me cuido resultado muito das mais nossas hoje, escolhas. Gizi. Eu me cuido muito mais hoje do que quando eu tinha 20 e poucos anos. 20 e poucos anos. Ah, sim, porque 20 e poucos anos é imortal, né? É. Então hoje eu faço Somos suco imortais. verde, doutora. Eu faço suco verde, que eu adoro fazer. Eu faço esse tal do enema de café que as pessoas acham que não vale a pena. Eu vale, faço também, ele me sim, ensinou, eu faço. amo. Pode fazer enema de café, doutora? Poder pode, se resolve. Não temos estudo para isso, né? Comprovando. Eu li um livro do Dr. Eu nunca Gerson, indiquei. Dr. Não. Gerson, da Gerson Therapy, que fala sobre câncer, e eles faziam o tal do enema de café para desintoxicar o corpo. E realmente desintoxica. Não tem comprovação, Eu não tive, mas assim, para mim resolveu. Durante o tratamento das químio, eu não tive vômito, não tive diarreia, não tive tranca, nada. Porque eu fazia o enema de café antes. viu? E depois da químio, eu fazia o enema de camomila. Viu? Interessante. Doutora, Não vou sei fazer uma se é research. uma- Faz uma research. Enema de café. Vamos ter que fazer o estudo, né? Não tem um estudo, The Gerson Therapy. Sim, tem mas um livro. alguma coisa aqui, né? Porque a questão é que as pessoas não indicam porque não tem nada comprovado. É que nem a Mas não ozonoterapia. É que o estudo para comprovar o benefício de qualquer tratamento é um estudo longo, tem fases, tem a fase 1, fase 2, a fase 3, que tu tá ainda testando na população para avaliar se tem resultado ou não. Tem uma série de critérios
metodológicos para tu dizer que lá atrás que o paracetamol era bom para controlar dor e febre. Entende? E as canetinhas, quando começaram a fazer as pesquisas há 10 anos atrás, então? Há muito tempo. Ah, é? Sim, porque pensa que o Pra ter Ozempic, chego aqui, o menina. Ozempic nós já temos há anos no mercado, né? O Saxenda há muito tempo. Isso tudo é de muito lá atrás, né? Quando nós éramos rudimentares ainda no tratamento do diabetes, né? Eu não sabia se que era. Não, Que era é bem, recente. é bem Bem antigo já e bem é bem estudado. trabalhoso, o processo, Sim, o é processo é longo para longo. tu dizer que uma medicação é boa, que vai mudar desfecho, né? Eu tenho que mudar não só trazer um benefício imediato, mas eu também posso ter mudança de desfecho, ou seja, o uso da semaglutida, tem outras medicações para diabetes, eles mudam desfecho cardiovascular, renal. Então, isso tudo são estudos longuíssimos, né? E de um grupo, com um grupo de pacientes muito grande. E doutora, tem que falar, você tem que falar pro pessoal aí de casa mesmo que essas canetinhas, elas resolvem, mas a pessoa tem que ir pra academia, porque senão Tem vai que ficar ter uma... fica toda uma mole. mudança de São os hábitos. pilares de tratamento para obesidade. Reeducação alimentar, exercício físico, medicamento, sim ou não, muitas vezes psicoterapia, né? Ter uma boa noite de sono é super importante também. Então, assim, é multifatorial, né? Tanto para você desenvolver obesidade, como depois para tu curar, ou curar não tem cura, né? Tratar. Controle também é multidisciplinar. Vai ter que ter toda uma adaptação, né? Se que é você não se cuidar, quem vai cuidar de você, né, Gisilda? E os endócrinos hoje a gente tem pelo plano de saúde ou é só particular? Alguns ainda estão depende, né? Nós temos vários planos, né? Mas a maioria já não atende Não mais. atende, né? Por que, doutora? Porque o plano Porque não... paga mal. Pagar mal. Nós somos uma especialidade, uma das poucas que só é uma especialidade clínica. O nosso produto é isso aqui, é conversar, é ouvir, é examinar. Nós não temos ganhos secundários com procedimentos, por exemplo, ou cirurgias. E, infelizmente, os planos de saúde não reconhecem isso. E a população não faz nem ideia de quanto que se ganha numa consulta pelo plano, né? E ainda com desconto de imposto de renda e tudo mais. Então, se criou esse movimento, não só aqui, em vários outros Sim, lugares, todos os de lugares. que um atendimento bem feito, com calma, né? E tem o pós-atendimento, né? Como é que a gente chama? O pós-venda, né? Eu, por exemplo, como eu atendo muita criança, tem muita criança que se precisa Tem que usar ter o telefone. o hormônio de crescimento, porque está com baixa estatura, ou bloquear a puberdade, ou até mesmo um diabético que precisa de muita... Eles precisam de laudos, né? E eu tenho... é o meu tempo, né? Para fazer isso. Disponibilidade. Então, o meu né? produto, o nosso produto é nosso tempo e nosso conhecimento. E numa hora Infelizmente- dessas, uma criança com diabetes, eu só me sentiria segura se eu tivesse o telefone. Sim, mas a da gente endócrino. fica disponível. Porque dá qualquer negócio, guria. Eu vejo a Cris. Bom, quando. Não, é telefone particular do médico. Porque tem que é disponibilizar. aqui, pelo É amor que de nem o Deus. psiquiatra, ele te dá o telefone também em particular dele pra você ir falando Uma como é que você urgência. está. e Uma tal, urgência. etc. Tem que ter uma certa noção, né? Não vai É estar muito qualquer... assunto, né, pra É um muita programa de coisa, uma hora, gente. né? É É muita muita coisa coisa. boa, conversa boa, doutora. Eu queria saber se ela tinha o plano, só pra ver se ela já tem o negócio da carteirinha que eu já ia passar. Mas a doutora Márcia Boff vai dar o contato dela, o Instagram dela aqui pro pessoal. Vai Já tá aqui tudo aí. embaixo, Já ó. tá embaixo para vocês acompanharem, marcarem a consulta. Não façam nada por conta. Eu acho que essa é uma dica que a gente pode Exato. deixar aí para quem está nos assistindo. Procure um especialista que vai fazer um tratamento para ti, com acompanhamento, medindo, Não usa fazendo essas canetas exames. sem estar com o sem tá. médico. Tem idade para isso? Porque eu vi que pode a partir de 12 anos. Isso. A semaglutida a partir dos 12. Mas não quer dizer que a gente não possa usar em crianças menores que 12. Porque não faz mal. Muitas vezes nos deparamos com crianças Obesas. com obesidade com peso de adulto. Então, é muito uma conversa, sabe? Cada caso é uma caso. situação única. Né? O que já foi tentado fazer para essa criança? O que
Quais os qual é a riscos? dificuldade, como é o comportamento alimentar, tudo isso a gente vê, né? Eu acho que eu fui uma criança obesa, viu, um pouquinho. Para, Eu acho chato. que sim, nós vamos ver. Viu? Vocês viram Vamos a ver foto? a foto. Eu fui, Vamos sim. ver a foto. Eu fui sim, eu acho que eu fui, porque eu me lembro que eu era gordinho, Doutora... comia bolachinha recheada. Ai, eu também Traquinas, adorava. adorava. Mas o meu Traquinas. lanche, mas era a falta de conhecimento. Eu tenho 45 anos. Lá, com entre 5 e 10 anos, o meu lanche da tarde. Era bolachinha Era bolacha recheada. recheada, tostines, lembra? De chocolate. Traquinas, eu gostava. Eu gostava E das Coca-Cola. Eu também. Porque a minha mãe não fazia nem ideia Mas que é isso que eu poderia também causar. comi um pacote de traquinas, mas eu tava em cima da bike, né? Nós ia pra rua brincar de se É, esconder, eu- de se pegar. Eu ia brincar de Xuxa em Corria. casa, adorava. Doutora, Dona, muito obrigado. Adorei Eu que agradeço. conhecê-la. uma Adorei salva de saber- palmas! Adorei conhecê-la. Você foi muito esclarecedora das canetinhas, da diabetes 1, da diabetes 2. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Eu sei que o teu Instagram tá começando aí uma nova fase. Por favor, depois já tá aqui embaixo para vocês acompanharem, seguirem, porque lá no Instagram ela vai estar dando várias dicas e Isso. falando um tete a tete aí com você. Por favor, deixa o teu recadinho final, aquele teu conselho Câmera da doutora. nela. Ah, olha, esses dias eu recebi uma pergunta no Insta, abri uma caixinha de pergunta e a pessoa me perguntou assim: o que você acha primordial para a saúde? Aí eu respondi: para a saúde física, uma dieta balanceada e exercício físico, sem neura, né? Com equilíbrio, né? Porque a gente gosta de comer um panetone, de tomar uma cervejinha, um vinho, né? Sem neura. E para a saúde mental, eu respondi amigos. Eu acho que cultivar amizade. Mas tá difícil. Enquanto Está nós sempre, né, estamos bem aqui rodeado. com eles pertinho, né? Cultivar, Viu, Gizi? curtir a Não família. só na gravação. Ah, não dá tempo, amigo, desculpa. Essa aqui não para, não me liga, é só na gravação. E é verdade, ter amigos, né? Mas as pessoas estão distantes umas das outras. Mas a gente tem que investir na saúde mental também, né? A gente pistache. Ela gostou da direta, ela ficou gaga. Botando a canetinha, a gente pode tomar uma cervejota? Pode. Um espumantezinho, um vinho? Opa, eu adoro um vinho. Pode, porque não tem interferência, né? É hormônio, né? Já tem meio hormônio Mas tu sabe que tem paciente que diz que diminui a vontade do álcool, né? Muitos pacientes dizem isso. Ah, com as canetinhas. E com a semaglutida. Deixa eu me lembrar. Deixa eu me lembrar. Eu perdi muita fome. Mas a fome era assim, de comer. De comer. É. E claro, assim, se você tá em tratamento, né, com a semaglutida, e tu exagera um pouquinho, tu vai mais no olho, tu come um pouquinho a mais ou bebe um pouquinho a mais, aumenta a chance daqueles efeitos colaterais, né, de estufamento, de náusea, de diarreia. Ah, é? Eu comi um X uma vez, passei mal, viu? Porque a gordura... Muito assunto, É gente. muito muito assunto. Doutora, eu quero saber, tem mimo? Oba! Casa Perini, um brinde à vida, um Ó o brinde equilíbrio, Casa ó o Perini. equilíbrio. Ó, o equilíbrio. Dá até Olha. pra escolher hoje. Olha, tem Casa Olha. Perini ou... Ou um vinho frisante natural. Qual que você gosta mais? Uma moscatel, ó. Então, moscatel eu não curto. Então fica Vamos aí. com esse aqui. Brava, Esse aí doutora. é ótimo, já ouvi geladinho. falar bem. É maravilhoso. A Casa Perini é top. Eu mas amo. eles estão Os muito vinhos da bons. Casa Perini, É um abraço pra verdade. todos eles lá. Eles eu só são tomo vinho da incríveis. Casa Perini. Não é pra puxar saco, não. É Na minha verdade. casa, eu só gosto do da Casa Perini. E eu tô louca pra chegar o dia de nós abrir o Benildão. Ai, gente, o especial de final do ano, Israel e Giz vai ter choro, vai ter surpresa, Vai ter mimo. vai ter mimo. E você? Aê! Agradecimento, Jijique! Ui! TMG, cidadania italiana. Calma que eu perdi a cola. TMG, cidadania italiana. Vai de novo, vai de novo. TMG, cidadania italiana. Tudo É tudo. tudo. Casa Perini, um brinde à vida, um brinde. Casa Perini. Liligraf Consórcios. Franqueada exclusiva da Racon. Move Patinação. Move. E ISM Motors. O seu sonho é o que nos move. É isso aí, galera. Obrigada por ter ficado conosco até agora. Compartilha esse vídeo com os teus amigos, com quem precisa aí de mais informação. Maia Massafera. Lembra de curtir, comentar, mandar um like, um beijo, um cheiro, tudo, tá bom? A gente quer tudo de vocês. Porque se isso só acontece se você assistir, se você estiver aí, É, senão, né? né?
Tchau! Beijo, tchau!